A segunda edição da publicação Rio em Números, produzida pelo IFEC, Instituto Fecomércio de Análises e Pesquisas, traz uma análise sobre a situação fiscal do Estado do Rio e também apresenta sugestões sobre como sair da crise. A nossa equipe veio até a Fecomércio entrevistar o economista-chefe João Gomes. O Rio em Foco está no ar. Obrigada, João, por aceitar nosso convite e participar do Rio em Foco. Em 2017, o Rio estava em crise, né? E toda a discussão que se colocava ali era a necessidade de aderir a um regime de recuperação fiscal para tentar estancar essa crise. Qual era o cenário naquele momento? Dificuldade de pagamento de salário, né? O fluxo que entrava, né? Que era escoado para pagamentos de ativos e inativos, ele estava minguando, né? Então não se conseguia, né, arcar com esses compromissos, né? A atividade econômica em forte desaceleração, aí sofrendo as consequências ali daquela segunda onda do agravamento da crise, foi por conta do final das Olimpíadas. Você já vinha de greve, né, de áreas importantes ali e nevrálgicas para o funcionamento do Estado, risco de uma eclosão social, um agravamento, né, social, né, passeatas, cobranças, etc. Então, era necessário que houvesse ali uma ação efetiva para que esse fluxo ele, melhorasse, né? E aí o Rio de Janeiro foi no seu principal credor, o governo federal, para buscar a renegociação do pagamento da sua dívida. E foi o que aconteceu. Houve um empenho na época dos técnicos muito forte, a Fazenda trabalhando isso de frente, com outras secretarias também que ajudaram bastante. O Congresso Nacional entendendo a necessidade, né, e a urgência, né, trabalhou com grande celeridade. À época, o deputado Rodrigo Maia, como presidência ali na saída, na viagem, se não me engano, do então presidente Michel Temer. Então, assim, teve uma organização muito forte, né, deputados que trabalharam também em Brasília para que isso acontecesse da bancada do Rio de Janeiro. Então, foi um trabalho conjunto que deu o seu resultado, né? A Assembleia também teve uma participação importante. Sem dúvida, sem dúvida, a Assembleia Legislativa também, não só o Executivo, muito bem lembrado. Então, assim, foi um trabalho conjunto com esse entendimento do que o Rio de Janeiro precisava naquele momento para que pudesse evitar o pior, como, graças a Deus, aconteceu. E era um remédio amargo que tinha uma série de consequências e um dever de casa muito forte que o Estado precisava fazer naquele momento, né? Passados esses 3 anos, nenhum Estado aderiu a um regime de recuperação fiscal por não se sentir confortável ou poder fazer isso, né? Ou ter um ambiente político que viabilizasse isso. Isso. Era aquilo ou nada, né? Então, o que se tem hoje, dado a melhora do Estado, dado essa condução, né, dessa gestão de uma maneira mais focada, né, e a economia do Estado respondendo, né, a todo esse processo pós-crise, né? É importante se diga também, um crescimento, tem uma aceleração mais forte que os dados nacionais, mas você tem uma base muito mais deprimida, né? Então, dentro desse ambiente agora reorganizado, é preciso que se rediscuta, né, as bases desse acordo, né, que foi necessário naquele momento, mas tudo pode melhorar, né? Então, há uma perspectiva agora de ser um trabalho mais amplo, né, da parte do governo federal para os demais estados, né? E alguns, né, ali os casos mais emblemáticos, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, dentro do regime de recuperação fiscal, e o Rio de Janeiro tendo algum dispositivo ali que altere algumas condições ali para que ele tenha um pouco mais de fôlego, né, para sair de uma maneira sustentada dessa crise que de sua forma
mais intensa durou por muitos anos. Passados esses 3 anos, chegado o momento de renovação do contrato do regime de recuperação fiscal, quais são as possibilidades do Rio de se manter no regime ou de sair? Olha, sair do regime hoje eu vejo como inviável, né? Que você tem, as contas estão começando a se reorganizar, né? Você tem ali um processo de melhora na receita por vários fatores, um trabalho bastante positivo que o governo vem fazendo, mas ainda tem um dever de casa para fazer com relação às despesas, né? Principalmente essa parte de ativos e inativos, para que pare de crescer de uma maneira preocupante, né? Para que depois você pense em voltar à realização desses pagamentos e de uma maneira mais escalonada, né? mais ampla, né? Do que foi acordado inicialmente. Então é necessário que tenha essa prorrogação, né? E dentro dessa prorrogação a continuidade desse dever de casa, agora também pelas despesas, para que saia de uma maneira mais organizada. No estudo que você fez, então, uma das orientações é pensar e fazer, na verdade, uma reforma previdenciária no Estado. Exatamente. Isso a gente fez um exercício, né, que mostra ali em 10 anos você tem uma economia, se for feita mais ou menos nos mesmos moldes, em torno de 35 bilhões em 10 anos. Então, assim, é uma redução bastante significativa, que é o contrário, né, que se não for feita, aquilo se transforma em despesa e dificuldade de equilíbrio das contas. Então, se o trabalho também não for feito pela despesa, essa busca pelo superávit primário fica ainda mais longe. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.